E quanto ao carisma de Chaves? Não traçaria um paralelo exatamente entre Brasil e Venezuela, né? Mas entre o carisma de Chaves e o carisma de Lula. São figuras importantes do início do século XXI na América Latina, né? Você pode dizer até que teria uma rivalidade entre essas duas figuras. Você vê projetos de progressismo na América Latina, mas que desembocaram para processos bem diferentes. Você vê uma tentativa de conciliação aqui no Brasil, de interesses muito diferentes que o Lula trouxe, ao mesmo tempo que o Chaves tentou isso em um primeiro momento, viu que não daria certo, e a partir de então foi tentar uma via revolucionária que se enraizou muito mais que aqui no processo brasileiro, em termos de diminuição da desigualdade e tal. Quando eu vejo Chaves, sei lá, aqueles discursos inflamados dele, eu vejo a figura do libertador, né? Lula é mais aquela figura do herói brasileiro, aquele cara que vai pela tangente, que negocia com todo mundo, boa praça, que vai pela camaradagem, né? Tem um quê de espetáculo no Chaves, né? Essa necessidade de trazer figuras históricas, de tornar qualquer processo uma grande revolução. Eu concordo que são dois líderes carismáticos, mas carismáticos à sua maneira, né? De fato, você não vê no Lula esse espetáculo, essa memória das grandes conquistas do povo venezuelano, essas raízes históricas de libertação, do bolivarianismo. Aqui foi uma... Até porque acho que o Lula não tinha nem essa figura a ser invocada, né? Pois é, em termos até de processo. Não. E também tem que o processo de construção política do Lula é bem diferente do processo de construção política do Chaves. O Lula construiu a sua trajetória política no chão de fábrica. O Chaves construiu muito do seu construto político ou na cadeia ou no exército. São cenários completamente diferentes, sabe? Tem um pouco de Fidel Castro, um pouco de Bolívar nos discursos do Chaves e muito de líder operário, assim, do leste europeu nos discursos do Lula, não? Não sei se do leste europeu, mas tem muito isso da conciliação, de líder operário mesmo, de ter que estar ali entre o trabalhador do chão de fábrica e o empresário, e o dono da indústria. O Chaves realmente remonta a líderes como Fidel, Martí, Bolívar, essas pessoas que têm esse espetáculo na própria história trazida, né, de libertação. Você vê, a primeira viagem que o Chaves faz depois que sai da prisão é para Cuba e é recebido por Fidel no aeroporto de Havana. Você vê muito essa referência mesmo em processos revolucionários. Ele bebe muito do processo revolucionário cubano, muito mais do que qualquer livro de Marx. Ele é quase um William Wallace, né? Coração valente do que o Lula um dia chegaria perto. O ímpeto revolucionário no Chaves é muito maior do que no Lula. Sendo que o Chaves só não conciliou porque não conseguiu mesmo. Tentaram um golpe logo que ele entrou e ele viu que o buraco era muito embaixo na Venezuela. Aqui o Lula viu que daria para distribuir, assim, na medida do possível, conciliando interesses de todo mundo. E também viu toda a questão do cenário econômico internacional, do câmbio, expectativa, esse caralho todo, que ele teve que segurar a marimba aí para não degringolar em processo de crise, como poderia acontecer quando ele entrou. Enfim, as expectativas eram muito negativas, né, pelo mercado. O mercado não via com muitos bons olhos a chegada de Lula ao poder. Ele teve que dançar a música, teve que dançar conforme a música, né? Enfim, sem querer defender também qualquer processo de conciliação. Isso sempre foi a especialidade dele, né? Desde os anos 80. Sindicalista, é isso que a gente falava. Tá aí no meio. Tu falou do Lula agora há pouco, me veio à cabeça se haveria alguma similaridade entre o que foi o primeiro governo de Pérez com o que foi o governo de Lula, com a alta do dólar influenciando ali o investimento dele, com os preços das commodities do governo Lula. Em termos de aumento do preço internacional e em termos de aumento da receita... Facilitando o trabalho dele, né?
em termos de aumento da receita em dólar, aconteceu similares, mas é muito diferente o processo de você aumentar a participação de commodities simples na sua economia, que foi o processo de primarização da economia brasileira, reprimarização, né, com esse aumento, em termos de valor absoluto, desse aumento da participação da exportação de bens primários para fora, e você comparar com o processo que é a produção e exportação de petróleo. A gente está falando de alimentar gado, outro a gente está falando gado e população de outros países. Mas outro a gente está falando de petróleo, está falando de guerra, tá ligado? Não é dinheiro pelo dinheiro, simplesmente. Você não tem como dizer, aumentou. Óbvio, em termos de política, o que viabilizou foram os dólares que entraram. Mas em termos de estrutura, o que está por trás, se você faz uma análise mais profunda para além dos valores em si, de você olhar umas tabelas dizendo o aumento do PIB foi isso, o aumento da arrecadação foi isso, do investimento foi aquilo. Se você analisar qualitativamente o que foi feito, aí são processos completamente diferentes, na minha opinião. Olhar a tabela é muito a área de economia ortodoxa, né? Não é a sua área. Eu li muito, porque para você... Eu vi muita tabela, porque para você analisar desenvolvimento, você acaba tendo que comparar indicadores, né? No meu caso, sobre a Venezuela. Mas sem uma perspectiva estrutural, histórico-estrutural, fica muito simplista. E a ideia da minha dissertação foi essa, né? Trazer um olhar amplo, um olhar holístico para a questão do desenvolvimento, para além desses indicadores. É a proposta, sempre foi a proposta. Até porque eu nem sei se sou capaz de trazer qualquer análise puramente econômica, ortodoxa, sobre desenvolvimento, porque acho que prefiro contar uma história que vai além de deltas de variação. Afinal, estamos falando de pessoas, necessariamente, né? A gente não está falando aqui de produtos. No fim, a gente está falando sobre pessoas que melhoram de vida, pessoas que têm novas perspectivas. Enfim, é isso. Eu acho que a análise multidimensional permite que a gente olhe para o que de fato se trata o desenvolvimento, que é sobre a melhora da qualidade de vida de pessoas. Deveria ser esse o objetivo de qualquer política pública. Números por si, enfim, se você comparar, pode ter dois cenários muito parecidos e muito diferentes, como foi esse caso. Como tradicionalmente se faz no Brasil, né? Ainda mais devido ao nosso passado histórico, né? Com inflação, com juros. As pessoas logo associam taxa de juros como algo bom. Se for baixo, a inflação sempre que sobe é algo negativo, e não necessariamente né? Tem todos os outros indicadores que tem que apontar para a mesma coisa. Você vê, a inflação foi o que foi positivo para o Brasil nesse processo de exportação de commodities. É uma inflação internacional do preço das commodities exportadas pelo Brasil, por causa da demanda chinesa. Você vê, a inflação não foi ruim de um todo. Se você tem crescimento e tem inflação, é super plausível que haja inflação em um contexto de crescimento. Estranho seria se não houvesse. As pessoas não têm essa noção, né? Não, mas de fato, é porque aqui no Brasil a gente viveu muitos anos de uma superinflação, para muito além do crescimento econômico. Aí realmente você vê a pessoa que está ali indo no mercado todo dia comprar 1 quilo de feijão e ver o preço aumentar sem parar, vai falar, porra, meu salário não está aumentando assim desse jeito. Essa percepção é totalmente plausível e entendível. Sim. Mas só que atrapalha o entendimento do todo, né? Não deveria ter esse entendimento em quem está ali na frente tomando decisão política, entendeu? Em quem está ali, acho que aí já é outros 500, já tem outros fatores, né? Agora, da população em si... Mas quem sou eu para cobrar isso da população, sabe? Eu posso cobrar isso de quem está ali decidindo, da população que está, tipo, de maneira geral, vivendo o dia a dia, sem tomar decisões políticas necessariamente todo dia. Eu não tenho como julgar. Sim, não, a gente não tem como julgar, não tem como cobrar, mas infelizmente influencia em quem vai ser eleito, né? Esse que é o problema da coisa. Eu acho que muito mais o modo como eles são mostrados influencia do que o modo como as pessoas pensam economia, por exemplo, sabe? A partir do momento que você cria a imagem das pessoas que estão ali para serem eleitas, eu acho que isso influencia muito mais do que um próprio entendimento do cenário político e econômico, sabe?